Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rafaela Ballerini e hoje a gente vai entender o que é JavaScript. Cara, aqui no canal já tem há muito tempo eu falando sobre HTML, já tem muito tempo eu falando de CSS, eu falando de Flexbox, de Git, de GitHub, mas eu nunca vim aqui falar especificamente de JavaScript, o que é tipo assim, por quê? E obviamente a gente tem que começar a entender o JavaScript a partir dessas outras duas linguagens que eu acabei de mencionar, HTML e CSS. Inicialmente, né, nos nossos navegadores, a gente só conseguia utilizar, eu não tava viva pra viver essa época, então a gente usava muita gente, eu acho que se eu tava viva eu era muito bebê. Mas antigamente as pessoas utilizavam apenas o HTML nas páginas web, que era basicamente a linguagem de marcação para poder enviar ou não textos estáticos. Então eram basicamente informações mesmo, de documentos. E aí começou a pegar esse negócio de começar a criar páginas mais bonitas, né? Então a galera começou a utilizar a internet para outras coisas, a querer chamar mais atenção, e com isso também surgiu o CSS, pra gente poder estilizar todos os elementos do HTML. Então o HTML tem lá o H1, que é um título, a gente vai lá com o CSS, estiliza esse H1 e faz ele ficar vermelho, faz ele ficar azul, faz ele ficar com a fonte Comic Sans, do jeito que a gente quiser. Beleza, mas aí por que o JavaScript entra nesse trio? Em que momento? Pra quê também? Se a gente for analisar, mesmo depois com o CSS, a página ela continua estática. Então você vai lá, escreve uma página de notícias apenas com HTML. Você vai lá, cria o título de cada notícia, cria o parágrafo P de cada notícia e beleza, sua página vai ficar legal, você pode deixar ela linda com o CSS. Mas e aí? Quando você quiser simplesmente no dia seguinte mostrar novas notícias, ou sei lá, na próxima hora, né? Hoje em dia as notícias estão tão rápidas que em 15 minutos deve estar trocando de notícia. E como que a gente faria isso? A gente teria que criar novamente um novo HTML, um novo CSS, ou alterar o que já tava ali em produção, e aí toda hora você tá subindo coisa nova, HTML pra produção, umas coisas muito loucas. Obviamente, isso veio a necessidade de ter alguma dinamicidade, né? Alguma forma da gente conseguir atualizar de uma forma bem mais prática. E aí surge o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação diferente do HTML e CSS, que é de marcação e estilização. E ele vem pra gente conseguir, de fato, atualizar esse tipo de página, seja de notícia, seja de rede social, seja de, sei lá, a partezinha lá da notificação do Facebook, quando a gente recebe alguma mensagem, isso tudo só acontece porque tem JavaScript por trás. Óbvio que tem outras linguagens de programação que também fazem isso, mas a maioria delas atua lá no servidor, e o JavaScript é a linguagem de programação principal do front-end. Se a gente ficasse dependendo só do servidor, ia ser muito mais demorado para as páginas conseguirem atualizar. E daí veio essa necessidade. E ele veio de uma treta gigante, a famosa treta dos navegadores. Na verdade não é treta dos navegadores, é Guerra dos Navegadores, eu não lembro exatamente o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição um artigo pra vocês também poderem dar uma lida sobre isso, que eu acho que é super legal, a história de como o JavaScript surgiu. Mas pra gente compreender o que é, eu não acho que a gente seja tão necessário assim a gente ficar focando tanto em detalhe, e mais compreender o que essa linguagem faz. E basicamente, agora a gente consegue armazenar conteúdo em variáveis, a gente consegue fazer cálculos matemáticos, consegue fazer operações com strings, então a gente consegue juntar uma variável que é um texto em outra variável que é outro texto e imprimir isso na tela. E isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente quer colocar, sei lá, o nome da pessoa que tá no site dentro de uma variável, né? E aí, então, para cada pessoa que entra no site, vai ter que ter na memória uma variável com esse valor. E quem faz isso por trás é o JavaScript. Senão, ficaria estático, né? Com o nosso HTML seria olá, nome. Não teria ali o Rafaela ou, sei lá, João, Fernanda, dos outros exemplos. E até deixar o modo escuro, né? O modo dark pro light mode, que pra fazer com HTML e CSS seria uma baita gambiarra e definitivamente não daria pra gente fazer 1/10 do que a gente faz. Por que que hoje também se fala tanto em JavaScript? O JavaScript é uma linguagem que é usada no front-end, na verdade é basicamente a única linguagem que a gente usa, tem também o TypeScript, mas aí dizem que é um superset de JavaScript, enfim. É a principal linguagem que a gente usa no front-end, e ele também pode ser usado no back-end, lá com o tal do Node.
né? Se você não sabe o que são essas palavras agora, tá tudo bem. E por isso que é tão buscado por tanta gente, porque muitas empresas escolhem fazer toda essa stack de JavaScript pra tornar tudo mais fácil, o aprendizado também da galera mais fácil. E são realmente ferramentas muito boas. A partir do JavaScript foram criadas bibliotecas e frameworks front-end como o React, que você também já pode ter ouvido falar, Angular, Vue, e tudo isso basicamente utiliza o JavaScript para fazer várias ações diferentes e deixar o nosso ambiente de desenvolvimento bem melhor. Mas isso obviamente vem lá pra frente, né? Eu, por exemplo, recomendo muito você começar estudando por JavaScript e depois partir para essas bibliotecas e frameworks para entender o que eles surgiram para resolver, né, de problema que a gente tinha usando só o JavaScript sozinho. Mas para isso você tem que primeiro usar o JavaScript sozinho. Uma coisa muito legal do JavaScript, por ele ser uma linguagem de front-end, ele consegue ser executado no próprio navegador. Então, se você entrar agora nessa página aqui do YouTube, clicar com o botão direito, vou fazer junto porque senão eu não vou conseguir imaginar o que eu tô fazendo. Clicar com o botão direito e inspecionar, vai ter ali todo o código HTML, tem também em styles o código CSS, mas tem uma aba que é console. E ali você consegue simplesmente sair escrevendo o código JavaScript que vai ser executado. Se você colocar, por exemplo, um alert, aí entre parênteses e colocar olá e dar um enter, entre parênteses e entre aspas, olá e dar um enter, vai aparecer um pop-up escrito olá. Isso é muito mágico, é muito legal, porque tira muita barreira também para quem tá querendo iniciar em programação e não tem aí o Visual Code baixado, às vezes um monte de linguagem também tem que ser instalada, junto com os próprios interpretadores, compiladores, é muita coisa que às vezes algum computador não aguenta. E aí o JavaScript tá aí pra isso. E outra, é uma linguagem de sintaxe bem tranquila, comparado com algumas outras, né? A gente pega, por exemplo, um Hello World em JavaScript comparado com o de Java, eu vou deixar aqui pra vocês verem, é um pouco mais compreensível a gente ler, né? A sintaxe mesmo da gente ler o que tá acontecendo é mais tranquila. Não que uma linguagem seja melhor que outra, obviamente, cada uma tem o seu aonde ela deve ser usada e pra que ela deve ser usada. E um detalhe, gente, JavaScript não é o nome completo do Java. Java não é uma abreviação de JavaScript, são linguagens de programação completamente diferentes e o Java veio antes. Inclusive, ele deu um pouquinho de inspiração pro nome do JavaScript, mas foi mais por causa de um glamour que tinha o Java na época. Com o JavaScript também você consegue consumir APIs. E o que são APIs? Eu não sei, eu acho que eu não criei um vídeo aqui no canal explicando direitinho o que são APIs, mas são informações que você consegue pegar. Por exemplo, existe uma API de clima, e aí você quer fazer ali no seu site uma página toda bonitinha e atualizar o tempo inteiro qual que é o clima na cidade que a pessoa tá vendo ali a página. E aí você consegue usar essa API de clima, que é um lugar onde tem essas informações todas sendo atualizadas constantemente, provavelmente uma empresa que dá essa API. Muitas APIs elas são pagas, muitas são gratuitas, e aí você consegue com o JavaScript puxar as informações dessas APIs, né? Seja de clima, seja de mapa, seja de qualquer coisa que você queira de API. O que obviamente a gente também não fazia com HTML e CSS. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo de JavaScript de uma forma um pouco mais prática, de mostrando o que é um código JavaScript, né? Além desse alert que a gente jogou ali agora no navegador, eu consigo trazer aqui pra vocês. É só vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês querem, se querem projetinho, que projetinho vocês querem, que conceito vocês querem aprender, que com certeza eu posso trazer aqui pra vocês. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouquinho claro o que é essa tal desse JavaScript, essa linguagem de programação que é tão buscada no mercado hoje em dia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!